Eu sou uma filha amada do Senhor. Nesse ciclo, nesse 9º ciclo, eu estou trabalhando especificamente com a procrastinação e com a indisciplina. Meu nome é Ângela. Irmãos, CR para mim é uma bênção. Por quê? Porque a gente vive a nossa vida sem pensar sobre a gente. Que dia que você para pensar sobre você? O que você sente, o que você pensa, como você reage a uma fala, a uma circunstância, a uma situação. E quando o CR veio, esse programa nos leva, dentro de como o programa é, o estudo de passos principalmente, as atividades, faz a gente parar e pensar sobre a gente. Pensar sobre a gente. Então, a gente leva o programa para a vida. Depois que a gente vem para o CR, a gente entende, a gente passa por esse programa, a gente leva ele para a vida, a gente começa a identificar coisas. Espera aí, isso que ele falou, que ela falou. Ai, por que eu reagi dessa forma? Eu não precisava ter ficado triste por causa disso. Por que fiquei? Por que isso me atingiu tanto? Por que eu gritei? Por que eu fiquei com raiva? O que aconteceu? O que está por trás disso de verdade? O que está atrás desse sentimento, dessa palavra, dessa reação? E a gente começa a se estudar, se analisar, se conhecer. E isso é muito maravilhoso, porque a gente, no dia a dia, na corrida da vida, isso nunca acontece. E a gente não percebe. Eu não sabia, sempre assim, a gente é a nossa personalidade. Eu sou desse jeito, né? E dentro do contexto familiar em que a gente foi criado, em que a gente cresceu, a gente absorve coisas boas e coisas ruins. E o CR na nossa vida, eu pude voltar para o CR ano passado. A Estela me pediu para que eu assumisse o CR no passado. E eu tinha perdido a minha mãe no final de 2022. E eu entendi da parte de Deus que Deus estava me trazendo. Quando a Estela me pediu, assume porque não tenho condição de ir, eu entendi da parte de Deus que Deus, naquele momento, queria que eu estivesse aqui no CR para cuidar de mim. No momento da dor, no momento do luto, no momento da perda, quando eu estava aqui vivendo aquela dor, a saudade da perda da minha mãe, chega aqui a Georgina, que tinha perdido um filho. E como tem sido maravilhoso. Aconteceu tudo aquilo, a igreja fechou lá, né? Nós mudamos para cá e esse ano retomamos. Mas assim, o vínculo que temos criado uns com os outros, a amizade, o relacionamento, aquilo que é maravilhoso ver Deus realizando na nossa vida e na vida daqueles que estão conosco. No CR não tem pastor e pastora, no CR não tem doutor, no CR não tem terapeuta, no CR todos nós somos companheiros e companheiras. Todos nós entendemos que estamos no mesmo nível, falhos, imperfeitos sim, totalmente dependentes da graça do Senhor. Amém? Eu coloquei como tema dessa mensagem uma frase muito impactante, para mim é muito impactante. E que você leve essa frase para a sua vida. Não deixe que a dor do seu passado influencie seu futuro. Não deixe que a dor do seu passado influencie seu futuro. E eu quero estar falando sobre Jacó. Capítulo 25 do livro de Gênesis. Não, quem está de Bíblia já sabe como é que eu sou. Fica com a Bíblia aí, porque eu ando na Bíblia. Gênesis 25, do versículo 24 ao 34, por enquanto. E nós vamos ver o contexto familiar, nós vamos estar falando da vida de Jacó e pensando no contexto familiar em que Jacó estava inserido. E aí a gente vai pensando em recuperação, pensando na nossa história, também pensando no contexto familiar que nós também estamos inseridos. Amém? Gênesis capítulo 25, então, do 24 ao 34, diz assim: cumpridos os dias
para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Naquele tempo era muito importante, né? O nome tinha um significado. O nome tinha um significado. Existia a importância do nome. Hoje em dia as pessoas muitas vezes dão os nomes aos filhos, mas não pensam a respeito do nome. Mas nesse tempo aqui não. O nome mostrava a história daquela pessoa, a personalidade daquela pessoa, aquilo que aquela pessoa, a caminhada daquela pessoa. E foi assim com Jacó. Jacó, ele no ventre da sua mãe, ele estava segurando no calcanhar do irmão. E Jacó, o nome dele significa o quê? Usurpador, enganador. Esse é o significado do nome de Jacó. Simplesmente porque ele saiu segurando no calcanhar do irmão, como se quisesse assim, aqui. Deixa eu sair primeiro. Deixa eu passar. Não, não vai não. Primeiro sou eu. E por causa disso ele recebeu esse nome. E esse nome significa usurpador, enganador. E esse foi o nome de Jacó. Eu queria ler também, para vocês entenderem de uma vez o contexto que eu vou falar aqui, sobre como que foi a família de Jacó. Então, eles cresceram, recebeu esse nome. Continua no versículo 27 aí, por favor. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. E Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Bom, dentro disso que eu já li aqui, a gente pode ver agora o contexto familiar. Imaginem só. Eu acredito que vocês aí podem pensar na história de vida de vocês e muitos se verem nesse contexto de comparação, de parcialidade. Imagina só, Jacó dentro de um ambiente familiar com seu irmão gêmeo, onde o pai preferia Esaú, porque ele era caçador e ele fazia aquele cozido gostoso, entregava o seu pai, e a mãe preferia Jacó. Imagina essa situação, e os meninos crescendo dentro desse contexto de preferência, de parcialidade, claro que também de comparação, claro, se existir esse sentimento, envolve muitas outras coisas. Os meninos crescendo ali, e Jacó ali observando que Isaque amava Esaú, tinha preferência por Esaú. E imagino como Jacó devia se sentir. Ele gostava de ficar em casa, gostava de ficar na tenda. E Esaú caçava, e por isso ele era admirado. E ele chegava com aquela caça, ele era aquele filho que o pai vibrava, que o pai falava: uau, esse é o meu menino. Nossa, que beleza, que orgulho. E Jacó ali dentro daquele contexto. Quantas vezes dentro da nossa casa isso acontece? Quantas vezes também no nosso contexto familiar, na nossa história de vida, acontece isso e nós vamos ali, absorvendo tudo aquilo, olhando, observando, nos entristecendo,
nos abatendo, muitas vezes ficando paralisados, muitas vezes queremos ser aquilo que o outro quer que sejamos. Há pouco tempo nós conversamos com uma moça, e essa moça, ela disse que a mãe dela queria muito um menino. E quando ela nasceu, ela vestia a menina como um menino, e o cabelinho era sempre como um menino, e tratava a menina como um menino, e falava, é um menino. Ela falou que foi até os 14 anos da vida dela, se sentindo um menino, se vestindo como um menino e fazendo de tudo mesmo para receber o amor daquela mãe, porque o amor daquela mãe era só se fosse um menino. Então, dentro do nosso lar, no contexto de vida de muitas pessoas, isso acontece. E a gente vê aqui na Bíblia, na vida de Jacó e Esaú, essa situação. E aí nós vamos caminhando para a história, nós vemos aqui que num determinado momento, o que Jacó faz? Jacó se aproveita com a astúcia de um momento onde Esaú chega cansado, onde Esaú chega com fome, e ele, por estar em casa, já tinha preparado aquele alimento gostoso, o cheiro estava lá, ó, indo lá na vizinha, o guisado era lindo, saboroso, cheiroso, e naquele momento que Esaú fala, me dá um pouco do teu ensopado, do teu guisado, o que ele fala? Me vende o direito da primogenitura. Jacó, ele queria ser abençoado. A gente olha e vê o desejo de Jacó de receber a bênção. Quando ele era menino, que ele recebeu esse nome, por ter sido agarrado lá no calcanhar do seu irmão, a gente vê ali, depois ele querendo o direito da primogenitura do irmão, querendo a bênção que era direito do irmão. Eu preguei uma vez aqui na igreja sobre Esaú, não sobre Jacó. Eu foquei em Esaú. Era, irmãos, para os patriarcas ser Abraão, Isaac e Esaú. Esaú é o filho primogênito. Esaú é o que tinha o direito à bênção. E Esaú realmente, naquele momento, quando eu preguei sobre Esaú, ficou claro ali o que Esaú não se importou. Naquele momento ali, ele não deu importância à bênção, quando que Jacó, tudo que Jacó queria era ser abençoado. E aí, ele, naquele momento ali, com toda astúcia, ele fez aquela barganha ali com o irmão e o irmão cedeu. E assim foi indo. No capítulo 25, nós vemos essa parte da história. Aí nós vamos para o capítulo 27, onde a Bíblia fala que Isaac já estava velho. Isaac já estava velho e cego. Pelas contas que eu fiz aqui, Isaac pode ser mais ou menos 90 e poucos anos, 93. Pelas contas que eu fiz, dando uma contagem na minha Bíblia. Ele estava cego e velho. Irmãos, olha só, vocês imaginam um velhinho de mais de 90 anos, querendo, antes de morrer, abençoar o filho mais velho. E de repente, você vê assim, uma senhora, uma mulher, uma senhora, anos da vida deles. Quando Isaac teve os filhos, ele tinha 60 anos. Aqui nesse capítulo 27, provavelmente 93, mais de 90 anos. E então essa situação, esse tempo, os anos se passaram e os problemas ali dentro do contexto dessa família. Olha o que Rebeca faz. Eu quero ler para vocês. Capítulo 27, eu vou ler. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me, para que eu come e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú. Olha, irmãos, que coisa triste. Dá a impressão que o Esaú não era filho. Era algo forte. A gente fica assim, caramba, nossa.
Porque por mais que exista identificação no meio da família, entre um filho que se identifica com a mãe, se identifica com o pai, pelos gostos, pela forma de agir, mas olha isso daqui. Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze a casa e faze uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, filho, meu filho, ela falando para Jacó, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que te digo. Vai e traze-nos. Olha isso, irmãos. Quantas vezes, algo importante que a gente precisa pontuar aqui. Quantas vezes nós ouvimos a voz do pai, a voz da mãe, a voz de pessoas à nossa volta. Essa voz não está em conformidade com Deus, com a palavra de Deus, com princípios de Deus. E a gente quer seguir com a desculpa: mamãe falou, papai falou. A importância de ouvirmos a palavra do Senhor e de pensar o que a palavra de Deus diz a respeito. Porque o ser humano é falho, o ser humano é pecador, o ser humano... Olha o contexto, olha como que era essa mãe. Então, olha só, meu filho, eu quero que você seja abençoado. O seu irmão, ele vai pegar a caça e vai vir. Então, olha só, corre lá, pega, eu vou fazer o ensopado e tu vai na frente. Quando Jacó fala isso, como é que eu vou fazer? Esaú é cabeludo. Sabe o que ela faz? Olha aqui, porque quem não conhece o texto, eu quero que ouça a palavra. Tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, versículo 15. Roupa que tinha consigo em casa, roupa que estava com cheiro de Esaú. Cheiro de suor, cheiro de homem que vai para o campo. E vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudestes achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Mandou a caça. O Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Quantas vezes a gente vê pessoas tomando atitude errada em nome de Deus? Uma vez eu conversei com um homem, o homem era foragido da polícia. E eu estava conversando com ele, e ele falou para mim assim: ó, você quer saber? Deus me abençoou na minha fuga. Aconteceu assim, na hora que eu estava lá, polícia atrás, aquela situação. Só pode ser Deus que me deu o livramento. Deus me abençoou na minha fuga. O cara errado. Eu virei para ele e falei assim: você quer saber de uma coisa? Deus vai usar toda a oportunidade que Ele te dá para no dia do juízo falar: a minha graça estava sobre a sua vida e você não quis e eu te condeno. Quantas vezes pessoas fazem coisas erradas e algo bom acontece no meio disso, ainda fala que Deus abençoou. Olha o que Jacó fez. Ah, o teu Deus mandou a caça ao meu encontro. O teu Deus preparou tudo para que rapidamente eu trouxesse o teu guisado, a tua comida.
Então a gente precisa pensar, irmãos, precisamos pensar. Atitudes que acontecem dentro da nossa casa. Aí nós vemos aqui. Disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho. Versículo 21. E veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas com as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E aqui, nesse momento, a gente vê o que aconteceu nessa casa. O que aconteceu? Olha, disfarce. Eu fui anotando tudo para não esquecer. Disfarce, mentira, falsidade, desrespeito, irreverência. Olha essa família. A família de homens que são os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. A promessa de Deus estava sobre Abraão. Nós estamos aqui falando de recuperação. Eu sou uma pastora que precisa de recuperação. Porque eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano falha. Eu sou um ser humano imperfeita. Eu sou um ser humano que erra. Eu preciso da graça, da misericórdia do Senhor. E quantas vezes, como é que é lá no seu contexto familiar? O que acontece lá na sua casa? Nós estamos falando aqui da casa, do ambiente familiar, da história, dos patriarcas da Bíblia. Parcialidade. Uma mãe idosa enganando um homem cego. Um irmão que não se importa com a bênção do Senhor e o outro que quer aquela bênção a todo custo. Não importa a que custo. E assim aconteceu. Isaque vai e abençoa. Toda sorte de bênçãos vai para Jacó. Daqui a pouco chega Esaú. Chega Esaú com o guisado, prepara o guisado, chega lá para entregar para Isaque, e Isaque fica apavorado. Você continuando a ler o texto, Isaque fica apavorado quando vê que ele deu toda a bênção para Jacó, e Esaú chega chorando, angustiado. Não é possível, pai. Não é possível que não sobrou nada para mim. Me abençoa, pai. Fala alguma coisa. Dá alguma bênção para mim também, pai. Sabe o que aconteceu por causa disso, irmãos? Por causa disso, Jacó teve que fugir. Sabe por quê? Esaú falou que ia matar Jacó. Que assim que Isaque morresse, ele matava o irmão. Olha isso. Jacó teve que fugir. Jacó foi para a casa de um tio. E lá, quem conhece a história, quem não conhece a história, a hora que está correndo, eu não posso delongar. Os visitantes, quem está aqui que não conhece essa história, mas hoje está pensando de repente assim: nossa, eu nem sabia. Caramba, que história, então isso está na Bíblia? Vai para o livro de Gênesis e você vai ver lá do capítulo 25 em diante, só sobre Jacó. Mas se ler Gênesis, você vai ver lá. Você vem acompanhando a história, vem acompanhando os patriarcas, vai entender muita coisa. E Jacó, ele foge. Agora, algo que acontece aqui, eu botei aqui assim, ó. Quando Rebeca falou para Jacó, no versículo 13, ela fala assim: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze. Jacó podia ter falado não. Ele sabia que estava errado, tanto que ele argumentou aqui. Mas ele foi pelo que a mãe fez. Irmãos, a gente precisa prestar muita atenção às legalidades que a gente dá dentro do nosso lar. A autoridade do marido. Quantas vezes a gente tira a autoridade do marido na presença dos filhos? Quantas vezes comentários que se faz e que os filhos estão ouvindo e a gente peca por conta disso? A gente precisa pensar, porque no mundo espiritual palavras estão sendo lançadas e
coisas vão acontecendo. As crianças estão ouvindo, as crianças estão crescendo e os filhos estão absorvendo. Então a gente precisa, bom, se na família o marido é o sacerdote, se a Bíblia diz que o marido é o cabeça, quantas vezes eu já fiz isso, eu já contei aqui. Uma vez o Zé foi corrigir a Carolina era muito magrinha. O Zé foi corrigir a Carolina, eu achei que ele ia quebrar ela. E eu fui e entrei na frente dele para ele não bater nela. Ali ele lançou algo, ele ficou aborrecido, porque eu tirei a autoridade dele. Ele lançou uma palavra ali. Que anos se passaram e como que foi prejuízo para o nosso lar. Para o meu relacionamento, para o relacionamento da Carolina. Como foi? Então, muitas vezes, a gente está aqui, ó, diante da palavra do Senhor, para trazer para a nossa família, para a nossa vida, para pensar na nossa história, para ver a postura que devemos ter dentro do relacionamento, porque ali o inimigo, ele se apropria de palavras, de comportamentos, de coisas que a gente dá legalidade, a gente dá brecha. Aí depois a gente vai ver um filho insubmisso, por quê? Porque eu era insubmissa. Um filho que não respeita, que desonra o pai, por quê? Porque eu falava de maneira que desonrava. Porque eu falava, eu fazia comentários, que o filho absorveu. Depois a gente quer pagar um preço de joelho dobrado, clamando ao Senhor por coisas que na verdade a gente que abriu a boca e falou. A gente que teve comportamentos que o filho absorveu. E agora? Aí a gente se arrepende, vai para a presença do Senhor, ora, clama, jejua. Mas e agora? Agora é outra pessoa, agora é outro comportamento, agora é outra pessoa que tem que mudar, que tem que entender princípio de autoridade, de respeito. Olha só essa família. E quem pode me dizer, nunca ouvi falar sobre isso. Como que isso acontece? Eu já vivi tantas coisas, irmãos. Deus sabe. Como eu compartilho aqui quem eu era. Quantas vezes eu comparei a Carolina com um coleguinha, comparar os filhos. Aí você vê muitas vezes, quando existe comparação, existe rivalidade entre os irmãos. Quando existe parcialidade entre um e o outro, existe ciúme, existe... Aí a gente vê, eu estava pensando sobre a vida de Jacó. Irmãos, Jacó viveu isso. Aí você vai lá para Jacó. Jacó preferiu quem? José. Jacó foi o preferido de Rebeca. E Jacó preferiu José. Quando Jacó preferiu José, os irmãos de José tinham ciúme de José. E vocês sabem o que aconteceu no contexto familiar dessa família, de patriarcas da Bíblia. Os irmãos com inveja, os irmãos com ciúme, os irmãos que jogaram José no poço, os irmãos que planejaram matá-lo, os irmãos... Era Jacó, o preferido da mamãe. O preferido da mamãe que ansiava pelo amor do pai, ansiava pela bênção do pai, pelo olhar do pai, pelo carinho do pai, pelo amor do pai, pelo abraço do pai, pelo elogio do pai. Ele preferiu José. E deu ruim. O que aconteceu é que Deus transforma maldição em bênção. O que acontece é que Deus pode mudar a história da minha vida e da tua vida. Não importa a dor do teu passado, o que importa é o futuro abundante que Deus tem para você. Agora, para isso você tem que acreditar. Para isso você tem que buscar. E nós vimos aqui no capítulo 28, Jacó foge para a casa do tio. E no caminho, irmãos, no capítulo 28, sabe o que aconteceu do versículo 20 ao versículo 22? Jacó no caminho, nessa fuga, ele tem uma experiência com Deus. Quando nós vemos, Jacó não tinha experiência com Deus não, irmãos. Quando Jacó falou para Isaac assim, ó, o Senhor teu Deus,
ele providenciou a caça. O Senhor, teu Deus, o Deus do Pai. Filho de crente não é crentinho, tá? Filho de crente tem que ter experiências com o Senhor. Filho de crente tem que se converter. Eu cresci na igreja. Eu não fui para o mundo. Eu conheci o Deus da história. Mas eu não conheci o Deus que me amava individualmente. Que me via no meio da multidão. Que tinha planos para a minha vida. Que tinha ministério para mim. Que queria me usar sendo eu imperfeita. Filho de crente não é crentinho, não. A minha mãe e meu pai me ensinaram dentro da igreja. Eu aprendi a ter reverência na casa do Senhor. Até hoje ninguém me vê andando dentro da igreja. Ninguém me vê andando, entrando e saindo de culto. Porque eu aprendi em criança. A minha mãe sentava na ponta, botava eu e meu irmão no canto. Ali levava um biscoitinho, alguma coisa e reverência. Fica aí. Quando eu tive o Rafael, o Zé tinha que levantar para ir no berçário da igreja. Porque eu tinha vergonha de levantar na igreja. Eu tinha vergonha de andar dentro da igreja. Eu tinha temor, eu tinha reverência. Mas eu não tinha uma experiência impactante com Deus. Com 30 anos, irmãos, dentro da igreja sem ir para o mundo. Com 30 anos eu conheci o Deus da minha vida. Hoje a minha meta de vida é ganhar almas para o Senhor. É que o meu testemunho, a minha vida, a minha história, os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas, a minha imperfeição, seja para impulsionar outros a entender que mesmo assim Deus nos ama. Que mesmo assim Deus pode nos usar. Olha o que Deus fez na vida de Jacó. O Deus que falou lá com Abraão: eu vou fazer da tua descendência uma descendência numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar. Foi o mesmo que falou para Isaac, foi o mesmo que falou para Jacó. E é o mesmo que está aqui que fala para você. É o mesmo que fala para mim: creia no meu amor, creia na minha palavra, creia que eu te amo. Eu sou o Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que enviou Jesus para morrer por nós, o Deus que quer estar perto, o Deus que quer se aproximar, o Deus que está à espera de você e você achando que Ele está longe, que Ele está longe. Olha que coisa interessante aqui, irmãos, olha, no caminho. Gênesis 28, versículo 20 a 22. Olha o que aconteceu no caminho. Indo para a casa do tio. No caminho, na fuga. Olha o que aconteceu. Jacó fez assim, olha. Vou ler do 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar... cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, olha o voto que Jacó fez no caminho fugindo do irmão: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O homem que não tinha experiência com Deus, que fez tudo que fez, no caminho, ele declara essa palavra, ele faz esse voto ao Senhor. Ele queria voltar, ele estava fugindo. Aqui ele já estava pensando na volta. Estava jurado de morte. Fez o que fez com o pai, com o irmão. E ele falou com o Senhor aqui dessa forma. Aí a gente vai para Gênesis capítulo 31, irmãos. Vamos já falar do retorno. Jacó, só para vocês entenderem, quem está aqui que não conhece a história, Jacó foi para a casa do tio. Chegando lá, ele se apaixonou por Raquel. E ele falou para o tio assim, ó, eu vou trabalhar 7 anos e tu me dá Raquel por esposa. Depois dos 7 anos, o tio foi e deu Lia, a irmã mais velha. Ela que tinha que se casar primeiro. Na noite de núpcias, Jacó foi enganado.
Quando ele acorda no outro dia, quem estava lá que ele desposou? Lia, a irmã. E ele ficou arrasado, porque ele amava a Raquel, ele queria era a Raquel. E ele virou para o sogro e falou assim: ó, por mais 7 anos eu trabalho para ela, por causa dela, para você me dar ela. E Labão deu, e ele trabalhou 14 anos por Raquel. Depois mais um tempo se passou. Pelas minhas contas, 21 anos depois, irmãos, cálculos que eu fiz aqui dentro da Bíblia, tá? Mais ou menos, 21 anos se passou. Do tempo que ele foi embora para quando ele volta. Capítulo 31 já é o retorno de Jacó, porque a gente tem que entender isso aqui. Eu acho que é o ponto-chave dessa mensagem. Capítulo 31, irmãos. Olha que coisa tremenda isso aqui. Versículo 13. Deus abençoou muito Jacó. Jacó ficou rico. Jacó teve as suas esposas. Jacó teve bens. Ele foi muito abençoado. Ele estava rico. E ele deseja voltar. Quando ele deseja voltar, olha o que Deus fala com Jacó. Versículo 13. Eu sou o Deus de Betel. Lembra de Betel? Lembra de Betel? Foi lá onde ele fez o voto. Se o meu Deus for comigo, se ele me der pão, se ele me der roupa, se ele me trouxer em paz. Lá, ele deu o nome daquele lugar de experiência com Deus de Betel. 21 anos se passaram. 21 anos, aproximadamente, pelo que eu vi aqui, 21 anos. Vem Deus e fala para ele assim, ó, eu sou o Deus de Betel. Onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Olha isso, irmãos. Se você está aqui e de repente você esqueceu algum voto, algo que você falou para Deus, Deus te traz aqui hoje para te lembrar. Olha, eu lembro daquele voto. Quem sabe um dia você estava no altar, quem sabe um dia você pregava a palavra, quem sabe um dia você era lá instrumento nas mãos do Senhor, e você falou para o Senhor coisas, você fez voto, você declarou palavras, e o Senhor te traz aqui essa noite, como aqui 21 anos se passaram, e Ele fala para Jacó, você lembra de Betel? Você lembra de Betel? Você lembra? O Senhor te traz aqui essa noite para falar, você lembra? Você que está aqui lembra? Aonde você estava? Como você servia? O que você falava? O que você pensava? Ou algo que você falou para o Senhor e você não cumpriu? O Senhor está aqui, igreja. O Senhor está aqui. Aleluia! E aí Deus fala isso e Jacó, ele quer voltar. E a gente vê que, pelo que Jacó falou, ele não tinha experiência com Deus. E quando ele falou lá em Betel, ele falou, se Deus fizer isso e me levar em paz, ele vai ser o meu Deus. E aqui Deus lembra ele, lembra? Você pode voltar. Tá na hora. Não te faltou nada, tu tá rico. Eu te abençoei. E agora você pode voltar. Quando Deus fala isso, Deus quer dizer assim, você lembra? Você falou que eu seria o seu Deus. Você falou que eu seria o seu Deus. Oh, aleluia. Irmãos, é muito maravilhoso ter Deus, irmãos. Visitante querido que está aqui, maravilhoso ter Deus. Aleluia. Aí no versículo 31 no versículo 5 do capítulo 31, Jacó diz assim: e lhes disse, vejo que o rosto do vosso pai, Jacó falando com as esposas dele acerca do Labão, do sogro, não me é favorável como era antes. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. O Deus de meu pai tem estado comigo. Se não for o Deus de meu pai,
O Deus de meu pai, mas o Senhor quer que eu e você tenhamos uma experiência pessoal com Ele. O Senhor quer que você possa dizer: o meu Deus agiu na minha vida, o meu Deus operou milagre na minha casa, o meu Deus mudou a minha história, e Ele é o Deus que muda a história. Não importa o seu passado, não importa a sua dor, não importa o seu contexto familiar, não importa o que você passou lá na sua casa, na sua criação, não importa. Os conflitos que existiu lá, não importa. Oh, aleluia, não importa. Ele só quer ser o seu Deus, aleluia, aleluia. Aí no capítulo 32 nós vemos que Jacó demonstra humildade. Versículo 4 do capítulo 32, a gente vê que Jacó já pensa diferente. Ele volta, mas ele volta demonstrando humildade. Ele reconhece que é indigno. Eu vou ler para vocês rapidamente. Gênesis 32, 4 diz assim: e lhes ordenou: falareis a meu senhor Esaú. Olha como ele fala do irmão, se colocando como servo. Vocês vão à frente. Ele enviou mensageiros adiante para ir a Esaú. E vocês vão falar: meu irmão, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho boi, jumento, rebanho, servos e servas. Mando comunicar-lhe a meu servo, no caso Esaú, para lograr a mercê a sua presença. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. No 9 a 12 diz assim: e orou Jacó, olha a oração de Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela. Sabe por que ele está orando aqui? Que ele estava com medo, inseguro, porque os mensageiros voltaram e falaram assim: ó, Esaú está vindo aí com 400 homens. Ele com toda a família dele, a mulherada dele, os filhos dele, os anos se passaram, ele com todo mundo ali, e os mensageiros falam: ó, eu fui, nós fomos à frente. Ele está vindo com 400 homens. Aí é onde que Jacó ora aqui, ó: Deus de meu pai, o Senhor que me falou: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Olha que coisa maravilhosa. 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar minhas mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Aqui Jacó lembra o Senhor do que o Senhor disse: ó, eu estou voltando, o Senhor que falou para eu voltar. Ele está vindo lá, tem 400 homens, mas ó, eu estou embasado na tua palavra. Foi o Senhor que mandou eu voltar. Quando Deus fala, quando você está embasado, estruturado na palavra de Deus, não tem que temer. Não tem que temer, não tem que temer. Deus está contigo, é Ele que te leva, é Ele que te conduz. Não precisa ter medo. Aleluia. E aí vem Jacó se mostra. A gente conhece muito a história de Jacó, desse val de Jaboque que Jacó passa. Mas antes de chegar no val de Jaboque, a gente vê um Jacó arrependido. A gente vê um Jacó se humilhando. A gente vê um Jacó que declara: eu sou indigno, eu sou indigno. Olha, eu atravessei o Jordão só com um cajado na mão. Agora eu volto com 2 bandos, mulheres, filhos, rebanho. O Senhor tem me abençoado e é pela tua palavra que eu estou voltando. Tem 400 homens lá, eu tô com medo. Aqui no CR a gente fala isso. Olha, você pode falar assim: eu tô com medo. Eu tô com medo por causa disso, disso, disso. Eu tô com raiva por causa disso, disso, disso. Eu falo que eu trabalho em segurança. Sabe o que significa estar de pé aqui? É vencer insegurança, é vencer o medo, é crer que é a palavra de Deus que eu vou pregar, não é a minha. É crer que o que eu vou falar é do Deus que eu sirvo e do Deus que eu creio, não é nada que vem de mim. E aí estar aqui é vencer
situações que estão na minha alma, que no meu coração, que me formaram uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa, mas que eu tenho que vencer, eu tenho que estar, eu tenho que abrir a boca, eu tenho que estar de frente para a igreja, para Deus fazer a parte dele. E eu creio nesse Deus. Senhor, olha, eu estou aqui desse jeito, cheia de medo. Parece, irmãos, quando eu estou ali, que eu não sei nada. Parece que dá um branco, que eu fico assim, misericórdia. Parece que tudo que eu estudei, que está aqui, ali parece que apaga. Mas eu sei assim, Senhor, quando eu subir lá, entra a tua parte, Senhor. Quando eu subir lá, é o Senhor, não sou mais eu. Irmãos, a gente precisa, e eu declaro sim, é vencendo a insegurança, é vencendo o medo, é vencendo complexos, é vencendo baixa autoestima, é vencendo, irmãos, tanta coisa, tanta sujeira na minha alma, tanta coisa na minha estrutura, na minha alma, que eu preciso vencer em Deus, e que eu estou na caminhada. E com certeza você também pode identificar as áreas da sua vida que precisam de recuperação. Glória a Deus. Aí chega Jacó, no Val de Jaboque. Capítulo 32, de 22 a 30, diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, só ficou ele. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, eu olho para isso e penso, mas que Jacó que só quer bênção. Irmãos, esse Jacó só quer ser ele quer a bênção de todo jeito. Aí eu fiquei pensando, gente, quando ele queria a bênção lá do direito da primogenitura, devia ser assim: caramba, eu quero os bens, eu quero as terras, eu quero a riqueza, eu quero o que eu tenho direito como filho. Agora ele tem tudo. Ele tem mulher, ele tem filho, ele mesmo falou aqui, eu estou com 2 bandos, tem até para dar, para presentear. E ele agarra o anjo, ele agarra esse homem. A Bíblia não fala, mas é um anjo, é um ser espiritual. É um homem que lutou com ele toda a noite. E ele agarrou esse homem e falou assim: ó, tu não sai daqui se tu não me abençoar. Aí eu fiquei pensando, que bênção que ele queria? Se ele já tinha tudo agora. Estava abastado. Ele agarrou o anjo, lutou uma noite toda. Que bênção era essa? Aí vem Deus e fala: como é que você chama? A gente lê os textos e a gente vê que Jacó, ele fala da sua parentela. Ele fala, a gente lê nos textos, ele fala da sua família, quem ele era. Mas nesse val de Jaboque, Deus, ele sabia. Deus, ele sabia o que significava para Jacó aquele nome. E o anjo vai e fala assim: como é que você chama? Eu me chamo Jacó. Olha, eu me chamo usurpador. Eu me chamo enganador. Aqui no CR a gente dá o nome. A gente aprende a dar nome. Quando eu leio a minha lista de falha de caráter, eu testemunho aqui para eles, eu sei exatamente quando eu botei lá, egoísta. Eu sei em que situação Deus me mostrou que eu estava sendo egoísta. Eu botei lá inveja, eu sei exatamente aonde o Espírito Santo falou. Isso é inveja, dá nome. Sabe, a gente sente as coisas e não dá nome a elas. A gente não dá nome. Você sente inveja e não sabe, nem lembra que o nome é inveja. No CR você aprende a dar nome àquilo que você está sentindo. Aí lá no seu sentimento, na sua atitude, e pensar: isso aqui na verdade é isso aqui. E quando Jacó, ele declara: meu nome é enganador, meu nome é usurpador.
A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança misericórdia. Lá em Tiago fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando Jacó ele fala assim: meu nome é usurpador, meu nome é enganador. Sabe o que aconteceu? O anjo falou assim: a partir de hoje, você não se chama mais Jacó. A partir de hoje, você venceu essa luta. Tu não deixou o anjo embora. Ele saiu de lá machucado. Ele saiu de lá mancando. Mas ele saiu com um novo nome. Quem sabe qual nome? Israel. A partir de hoje, você não chama mais Jacó, não, meu filho. A partir de hoje você não chama mais enganador, não, meu filho. A partir dessa luta aqui, desse encontro comigo aqui, você sai daqui com um novo nome. Você agora tem o nome de Israel. Israel significa príncipe de Deus. Jacó precisava ter o nome mudado. Jacó precisava tirar o peso daquele nome, a influência daquele nome. Você que está aqui, que de repente Deus está trazendo na sua mente: qual o seu nome? Do que te chamam? Como te conhecem? O que dizem a teu respeito? O que é? O que é que você carrega e você leva para a sua vida? Deus quer hoje te dar cura. Ele quer que hoje aqui seja o seu val de Jaboque. Ele quer que hoje aqui você queira agarrar ele. Vocês sabem que a gente precisa querer. A gente precisa querer. Aí a gente vê aqui, ó, eu tenho que correr. Olha, ele teve o nome mudado, ele teve um encontro com Esaú. No capítulo 33, você vê esse encontro. Sabe como é que ele fez? Ele se prostrava. Esaú estava vindo, ele se prostrava 7 vezes. Se prostrava. Se colocou como servo e quis presentear. Antes do val de Jaboque já mostrava arrependimento, humildade. Tem um encontro com o anjo, tem o nome mudado. Aí vem o encontro. Quando ele encontra com Esaú, Esaú vem e beija ele, abraça ele. Aleluia! Aleluia! Deus, ele é Deus de conserto. Deus é o Deus que está no perdão, ele está na restauração, ele é Deus. E Esaú vem e tem um encontro. E aí no 33:20, olha só. Jacó chega a Siquém, depois passou o encontro, eu vou pular, voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Oh, aleluia! Era o Deus do pai, era o Deus do avô, mas agora ele diz assim, ó, o Deus de Israel. É o meu Deus, e é isso que precisa acontecer. Nós tivemos aqui no CR, eu tenho que terminar, nós tivemos aqui no CR uma lição uns dias atrás que falou muito ao meu coração. A lição que fala sanidade, presta atenção aqui, sanidade. Sanidade se define como integridade da mente. Integridade da mente. Uma tomada de decisões com base na verdade. Integridade na mente. Para mim, integridade é Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Uma mente que vive Filipenses 4:8 é uma mente sã. Aí o que é insanidade? Olha o que é insanidade. Fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente de cada vez. Às vezes a gente quer mudança na nossa casa, mas a gente faz a mesma coisa todo dia. Mas a gente quer ver resultado diferente. A gente quer sempre a mudança do outro, a mudança da circunstância, a mudança do cônjuge, do pai, da mãe, seja o que for. Mas a gente não tem atitude diferente.
insanidade fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Aí eu pensei no nosso ministério. A gente quer uma igreja avivada, a gente quer uma igreja envolvida, a gente quer uma igreja que vai para a rua e que prega a palavra, que ganha almas, a gente quer cuidar de vidas, a gente quer libertação de pessoas, a gente quer tanta coisa. E o Senhor falou no meu coração. Quantas vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não faz nada diferente. Nada diferente. O que eu posso fazer de diferente dentro daquilo que eu espero? Dentro da minha casa? Eu falei que eu estou trabalhando procrastinação e indisciplina. O que eu posso fazer de diferente para que mude esse quadro? Para que eu esteja em outros cultos do CR falando assim, ó, eu venci. Eu coloquei aqui no meu grupo coisas que eu preciso fazer e dei datas, tempos para partilhar no grupo. Ó, isso eu já fiz, porque estava lá para fazer. Isso aqui eu já fiz, isso aqui eu ainda vou fazer. Eu tenho que fazer esse exame aqui, ó, ainda não fiz. Mas até o meio do ano eu vou fazer. Vou chegar aqui e vou falar para vocês, eu fiz. É assim que a gente lida aqui. A gente pensa sobre a gente e a gente quer melhorar. A gente quer melhorar. Deus quer uma igreja que quer ser limpa. Uma igreja que quer ser purificada. Uma igreja que quer ser lavada. Uma igreja que mude, que quer mudança, que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer... Tem que mudar, tem que crescer. Ministerialmente, eu tenho que pensar qual o meu crescimento ministerial. Os anos se passaram. O que eu desenvolvi? Eu quero a mudança no Ministério de Louvor. Eu quero a mudança no pastor. Eu quero a mudança no meu líder. Eu quero a mudança no meu marido. Eu quero a mudança nos meus filhos. Eu quero a mudança do governo. Eu quero a mudança de não sei. E eu quero mudança. Mas o que eu estou fazendo de diferente para que as coisas mudem? Então eu estou insana. Então eu tenho que traçar, eu tenho que pensar, eu tenho que desenvolver planejamento rumo às mudanças, aquilo que eu quero que seja diferente no meu ministério. É o que Deus tem falado no meu coração durante toda essa semana. Eu vou pregar hoje, essa semana eu fiz algo diferente, porque Deus me mostrou isso aqui. Você vai pregar, você quer ser usada pelo Senhor, Tá, o que você vai fazer diferente? Eu quero da parte de Deus, mas da minha parte eu não quero renunciar a nada. Eu quero da parte de Deus, mas não estou disposta a renunciar meu tempo, meu sono, meu alimento. O que eu estou disposta a renunciar, a entregar? Glória a Jesus, aleluia. Que coisa maravilhosa é o amor de Jesus por nós, aleluia. Olha, ali atrás tem um lugar onde tem ali uma identidade escrito: sou filha amada de Deus, como nós nos apresentamos aqui. Primeira coisa que Jesus ele trabalha no nosso coração, no Celebrando a Recuperação, é a nossa identidade de filho amado de Deus, independente das nossas imperfeições. Quando aceitamos a Jesus como Senhor, Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos amados do Senhor. Então tem ali um lugar especial para você tirar uma foto. Tem filha amada e filho amado. Não deixa de ter aquela identidade ali não, que aquilo ali é profético. Você vai poder declarar a cada dia: eu sou filho amado de Deus, eu sou filha amada de ervilha. Vai, passa lá na cantina. Agora olha para mim aqui, olha para mim. Olha aqui. Quando a gente termina o Celebrando a Recuperação, ou quando a gente começa, a gente faz a oração da serenidade. Então eu vou orar e vocês vão repetir, tá bom assim? Vamos encerrar esse culto do Celebrando a Recuperação com a oração da serenidade. Presta atenção nessa oração. Isso não é uma reza, é uma oração que deve ser vivida, sentida por nós, deve ser a nossa verdade. Eu vou orar e vocês vão repetir, tá bom? Conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para
para mudar as coisas que eu posso. E sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez. Aproveitar um momento de cada vez. Aceitar as dificuldades como um caminho para a paz. Tomar como Jesus o fez este mundo pecaminoso como ele é. Não como gostaria que fosse. Confiando que ele tornará todas as coisas corretas. Se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida. E supremamente feliz com ele. Para sempre na próxima. Aleluia! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco hoje e para sempre. Amém.